dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir posteriormente lá no YouTube. Mais uma live do Descomplica Direito. Hoje com a presença ilustre do professor Daniel Borges de Abreu, a quem eu agradeço imensamente por ter aceito o convite, por estar aqui disponível para conversarmos sobre esse tema que recorrentemente tem dúvidas, né? Como até a gente conversava antes. Então, alterações na legislação eleitoral e os impactos nas eleições de 2022. Professor, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Carlos Eduardo, meu caro Carlos Eduardo, que eu tenho o prazer de acompanhar a trajetória desde a graduação, né, na Facos, na Faculdade de Osório, onde tive o prazer de estar por mais de uma vez lá para a gente discutir sempre o tema do direito eleitoral dentro de uma perspectiva de direito constitucional, né, que eu sei que o Carlos também é um apreciador do direito constitucional. Carlos, acompanho então tua trajetória desde então, sei o quão combativo e atuante é a tua trajetória como advogado, especialmente no litoral norte, né? Eu sei da tua representatividade, das tuas batalhas aí, especialmente em relação aí à questão dos animais soltos. Eu vou aqui iniciar com uma pequena indiscrição. Semana passada tive exatamente uma situação dessas, enfim. Minha família tem casa em Xangri-Lá, e saindo para ir jantar na casa de uns amigos, me deparei com um cavalo, uma égua, enfim, solta ali na rua da proximidade da nossa casa, e daí sim, aí o cidadão tem que parar, tentar dar um encaminhamento com as autoridades para que não haja um acidente, né? E maiores prejuízos do que já aquele pobre animal, uma égua fraca, tadinha, para quem gosta de animais, e aquilo corta o coração. Mas Eduardo Carlos Eduardo, né, ou Carlos, é uma satisfação enorme estar aqui. A gente sabe que já havia uma outra oportunidade para a gente conversar que acabou não podendo acontecer, mas estamos aqui agora à disposição e vamos tentar destrinchar, né, esse verdadeiro cipoal legislativo que é o direito eleitoral. É difícil para quem já atua na área há bastante tempo, e eu já, o ano que vem, com muito orgulho, em maio, completo 20 anos de TRE. Entrei em maio de 2003, aos 9 de maio de 2003. Então, vou fechar aí 20 anos de tribunal. É algum tempo, né? Com certeza. Não o suficiente para aposentadoria, né? Não, ainda não. Mas ainda leva mais uns 15, mas tudo bem. A coisa é assim. Professor, eu sempre pergunto para todos que a gente conversa aqui o seguinte: como é que o Daniel se voltou para o direito? Como é que o direito entrou na vida do Daniel? É curioso, Carlos, porque assim, eu sou filho de advogado. Meu pai é advogado, atuou muito tempo em Vacaria, de onde eu sou natural, e tem um amigo meu que sempre fala uma frase que é bem interessante, que quem não sabe o que faz direito, né? Termina o segundo grau, o rapaz, a guria tá lá meio sem saber o que fazer e tal, e acaba optando pelo direito. Comigo não foi assim. Eu, desde muito cedo, me identifiquei com o convívio, né, com visitas ao escritório do meu pai, em Vacaria, com o meu tio também, irmão do meu pai, foi escrivão da Justiça Estadual, está aposentado, e eu sempre convivi muito com esse ambiente, e também, depois a gente pode falar um pouquinho mais, com o ambiente político, né? Sim. Então, o direito para mim surgiu ao final do segundo grau, como uma alternativa natural, a escolha natural, até por questões de perfil pessoal que me apontavam. Eu nem tanto reconhecia elas, quanto as pessoas ao meu redor, familiares, amigos, apontavam o gosto
o gosto pela leitura, o gosto pela escrita, o gosto pela argumentação, né, sempre com um espírito, um olhar crítico, e pareceu a escolha natural, de modo que daí fiz vestibular para o direito, na PUC, aqui em Porto Alegre. Vim morar em Porto Alegre devido a isso, esse foi o motivo. E desde então é uma sequência, né, de graduação, enfim, pós-graduação, uma carreira acadêmica vinculada e, de certa maneira, sempre com o direito público, né? Primeiro uma especialização em direito constitucional e depois um mestrado em ciência política, porque me interessava esse viés político do direito, sempre me causou bastante curiosidade, bastante interesse em fazer essa intersecção, né, dessas duas áreas, de modo que, ao mesmo tempo, a escolha do direito ela era natural e acabou ajudando a complementar esse outro interesse, que é esse interesse político e eleitoral. E o direito eleitoral, desde o momento em que, claro, ele sofreu muitas alterações, mas desde o momento em que o senhor, lá na graduação, já foi se encaminhando, né, já foi trilhando esse caminho do direito público, que é o direito público, né? Muitas alterações tiveram. O que a gente consegue perceber, assim, lato sensu, depois a gente entra especificamente, desde lá daquela época da sua graduação até o presente momento? Carlos, eu ainda pude perceber a dificuldade do manejo da legislação eleitoral pelo outro lado. Antes de tribunal, eu ainda tive 4 anos de Assembleia Legislativa, convivendo com candidatos eleitos, portanto, com os deputados estaduais do Rio Grande do Sul, e a cada eleição, por trabalhar também em determinado momento na Comissão de Constituição e Justiça, pude acompanhar os trabalhos, notava-se sempre, especialmente dos assessores jurídicos, a grande preocupação, e isso não tem como eu esconder, isso é final da década de 90, né? Então, assim, foi entre 96 e 2000, 2001, a grande dificuldade no manejo a cada eleição, né? Por quê? Porque logo depois da Constituição da República, enfim, em 88, houve uma tomada de decisão dos legisladores da época, do Congresso Nacional, de que a cada eleição se elaboraria a legislação pertinente àquela eleição. Então, de maneira que havia leis ordinárias específicas para as eleições, né? Rapidamente, isso, na primeira metade da década de 1990, se notou o quão problemático era o quadro criado por esse tipo de legislação de ocasião. Então, a partir do momento que se notou isso, especialmente nos anos de 96 e 97, vieram 2 leis bastante importantes, são as principais até hoje, no quadro legislativo ordinário brasileiro. Então, é a Lei 9.096, que ela é de 1995, e que é a chamada Lei dos Partidos Políticos, e a Lei 9.504, que é do ano seguinte, que é de 1997, que é chamada Lei das Eleições. A partir daí é que surgiu um mínimo de estabilidade legislativa eleitoral, um mínimo. Nós temos, claro, o Código Eleitoral, que daí é o oposto, porque o Código Eleitoral a gente pode considerar uma legislação vetusta, digamos assim, porque ela data de 1965, né? Então nós tínhamos um hiato legislativo, que é uma lei complementar, aliás. Sim. Nós tínhamos a lei complementar que instituiu o Código Eleitoral em 1965. Nós tivemos uma lei complementar, que é a Lei Complementar 64 de 90, que traz ainda inelegibilidades, as impossibilidades dos cidadãos poderem concorrer aos cargos eletivos, e a cada eleição vinha uma legislação pertinente. Nas 3, 4 primeiras eleições depois da Constituição de 88, se percebeu rapidamente que aquilo ali não estava dando certo, se criaram essas 2 leis que eu falei, a 9.096 e a 9.504. A partir daí se estabelece um quadro de relativa estabilidade. Por que eu falo relativa estabilidade? Porque, ainda assim, às vésperas de cada eleição, surgiam remendos, novas redações, inserções de
de artigos. Quem maneja um pouco a audiência há de ter aí advogados eleitoralistas, enfim, integrantes de partidos políticos. Quem maneja um pouquinho nota a quantidade de artigos provenientes desses remendos, né? Então nós temos assim um artigo importantíssimo que é o da captação ilícita de sufrágio, a compra de votos. Ele é o 41A, né? Por quê? Porque já havia o 41. Então é uma legislação cheia de remendos. A partir disso, começam os anos 2000 e daí também a gente em paralelo pode trazer um pouco isso para o ramo da ciência política, que foi o que acabou sempre me chamando a atenção. Os movimentos políticos de legislação eleitoral, o direito eleitoral ele é muito problemático em um problema adicional a outros ramos do direito, né, Carlos, que é uma legislação que ela é fundamentalmente direcionada ao legislador, ao parlamentar, ao político. Quer dizer, então, trocando para dar exemplos e facilitar um pouco, né, a minha exposição. Quando um deputado e um senador eles estão votando uma legislação de direito do consumidor, é claro que há um interesse próprio, porque em determinada medida eles são consumidores também. Sim. Eles têm lá, né? Ou quando votaram o Código de Trânsito brasileiro, boa parte dos deputados são motoristas, mas eles não são isso de uma maneira fundamental, full time, né, em tempo integral e profissionalmente. Quer dizer, o grande problema da legislação eleitoral é exatamente esse, quer dizer, são legisladores votando, cada qual com seus interesses, cada qual com seu partido maior ou menor, cada qual com seu arranjo institucional, votando uma legislação que interessa a vida deles, fundamentalmente deles, né, versus todo o tecido social. Então, a partir disso, e daí há também diversos estudos de ciência política que mostram um empoderamento do judiciário, e hoje a gente está vendo o empoderamento do judiciário para o bem e para o mal, com críticas e com elogios, em todos os assuntos, né? E que o Supremo vem capitaneando isso desde, enfim, legislação sobre relacionamento homoafetivo, delimitação de uma reserva indígena como a Raposa Terra do Sol, mas isso 10, 12, 15 anos antes, o TSE já tinha que fazer, legislando via resoluções, e tanto se trata de legislação que o Supremo já entendeu cabível ADI contra resoluções do TSE, ou seja, o Supremo entende que há uma carga normativa forte o suficiente para se entender que as resoluções do TSE são legislação em sentido largo, né? É legislação, afinal de contas. E o TSE começou a editar resoluções de uma maneira cada vez mais forte a cada eleição. Bom, se nós tínhamos leis ordinárias antes, que eram que trocavam a cada eleição, e a gente passou a ter especialmente 4, né, leis que eram mais permanentes, digamos assim, por sua vez o TSE começou a legislar a cada eleição. Para quê? Para ajudar a estruturar as eleições, mas também trazendo grande dificuldade para que partidos, candidatos, advogados de partidos e candidatos e, sobretudo, o cidadão entenda o que está acontecendo do ponto de vista jurídico em cada eleição, né? A partir disso, nos anos 2000, se viu que também se cria essa dificuldade, né? Hoje, com certeza, a gente vai conversar aqui sobre alguns temas que as pessoas nem sabem que estariam valendo para as eleições de 2022 e vão valer. Verdade. Não, e esse é um ponto bastante importante que o senhor menciona, e de maneira bem apropriada, porque trabalhando na parte, no outro lado, né, tem o eleitor, aí tem o legislador, tem o agente político concorrente, tem o agente político que depois de ser concorrente, ele de fato é o agente político, com o cargo que ele concorreu, o advogado, e as pessoas que acabam no entorno ali. E me chama bastante atenção, e é isso que a gente estava colocando aqui também antes, é que em 2020, em razão da pandemia, muitas alterações foram feitas. Aliás, eu não sei se acabou batendo as portas do tribunal, provavelmente sim, a limitação de campanha na rua
em razão da pandemia, em razão do vírus. Perfeitamente. Então, aquilo pegou os candidatos assim, de surpresa, porque eles estão acostumados a utilizar as redes sociais, que não muito, né? A gente viu ali, tem um boom de redes sociais em que 16, 18, mas 2020 eles se viram obrigados a utilizar uma outra forma, porque se tu fosse pego na rua ou em alguma casa e alguém te denunciasse, bom, podia dar algum problema. Então, isso que o senhor coloca é muito importante, e as próprias pessoas lá em 2020 também não estavam, não só os candidatos, eles não estavam muito a par do que eu posso fazer, o que eu não posso. O período de desincompatibilização foi alargado porque não pôde cumprir por causa da pandemia lá no início. Então, assim, muita coisa. Desse período, tá, que a gente pega ali a alteração do sistema de votação, por exemplo, né, que a gente sai de um sistema de votação ali com cédulas, um sistema mais, digo, arcaico, mas um sistema mais vetusto, né, a sua colocação, para as urnas eletrônicas. Qual foi esse grande passo que se deu, então, no Brasil? Como bem precursor nesse sentido. Ótimas tuas colocações, Carlos. Eu concordo com elas integralmente. E a pandemia, começando pelo mais recente, né? Sim. A pandemia foi algo que pegou todo mundo de surpresa e obviamente, todos os aspectos, o que se falado, né? Não tem o que a gente dizer, por exemplo, do setores de saúde dos países, enfim. Mas o fato é que a Justiça Eleitoral também estava se preparando para diversos pequenos progressos e teve que trabalhar com a realidade que se estabeleceu, né? Por exemplo, antes nós conversávamos ainda no bastidor, nós conversávamos sobre as reduções de prazos que historicamente Sim. nós temos vivenciado, né? Então, antigamente um candidato para concorrer tinha que ter domicílio na circunscrição e ser filiado no partido político há 1 ano. Recentemente, tanto domicílio quanto filiação exigidas foram reduzidas de 12 meses para 6 meses. Né? Isso agora está reduzido, já tem 2 eleições, agora está indo para a 3ª eleição. Sim. Sob esse regramento. A pandemia acelerou, digamos assim, esse encurtamento, essa dinamização do processo eleitoral. A reboque também da informatização e da digitalização das relações sociais, digamos assim, né? Vocês jovens hoje paqueram de uma maneira diferente, né, da minha época. Tem um aplicativo, ou vários aplicativos, que acaba dando match, né? Então, assim, o match que o candidato precisa dar com o eleitor também mudou, né? Nesse panorama, aquela campanha de rua, né, do corpo a corpo, da entrega do santinho, do convencimento pessoal que tu referiste, que já vinha diminuindo pela força que as redes sociais, especialmente, eu diria, a partir de 2012, 2014, começaram a ter, porque o Orkut, por exemplo, vamos falar também, né, andando um pouquinho para trás, o Orkut tinha 0 de influência eleitoral. Sim. 0, né? O MSN tinha 0 de influência eleitoral. Eu acho que a partir do hoje Meta, né, o antigo Facebook, e a partir do Twitter, porque o Twitter, embora ele não tenha esse relacionamento pessoal, interpessoal estrito, o Twitter ele dá muita voz à influência, né? Ao influenciador digital nos mais diversos aspectos da vida, seja ele moda, culinária, seja também eleitoral. Então, o que a grande mudança que a Justiça Eleitoral está tendo que ter, né? Eu acho que depois, historicamente, dentro lá das paredes da Justiça Eleitoral, nós sempre é celebrado, como não poderia deixar de ser, um feito de um gaúcho, né? São vários os gaúchos que têm papéis importantes na história da Justiça Eleitoral, mas na história mais recente, ministro Nery da Silveira, que em 1986
era o presidente do TSE na grande elaboração daquilo que viabilizou a urna eletrônica, que foi um cadastro eleitoral. Fora da justiça eleitoral, a sociedade como um todo não valoriza isso porque falta um pouco de noção do que precisa para a urna eletrônica funcionar. Antes daquela máquina, que seja a urna eletrônica, que tem elogios e críticas a serem feitas, antes daquela máquina ali, a gente precisa ter um grande cadastro, e que esse cadastro seja digitalizado e correto, né? De maneira que, assim, Carlos, são inúmeras as situações que órgãos de segurança, por exemplo, a Polícia Federal ou a Interpol oficia à Justiça Eleitoral pedindo dados que só a Justiça Eleitoral tem sobre determinadas pessoas. É o maior cadastro durante bastante tempo, foi o maior cadastro do mundo, e hoje, pela democratização da Índia, hoje é o maior cadastro do Ocidente, né? Para ter uma ideia, a Seguridade Social, né, norte-americana, que é o Security Number, que o norte-americano usa para tudo na vida, eles não têm tantas pessoas cadastradas no Security Number quanto o cadastro eleitoral brasileiro. Então, são esses pequenos orgulhos que eu acho que até a própria sociedade brasileira tem que começar a retomar. Eu acho que a gente anda meio com a autoestima meio baixa, né? Sim. E eu posso falar disso bem, sobre a autoestima baixa, porque afinal de contas eu sou colorado. Mas de todo modo, a gente tem que melhorar a autoestima, tá? E ver que tem defeitos, mas junto com essa elaboração do cadastro, o maior marco recente de mudança da justiça eleitoral é também o maior desafio, que é acompanhar, regular, e quando eu falo em regular, não é limitar, impor limites demasiados, mas sim garantir a paridade de armas entre os competidores num ambiente virtual, num ambiente digital. É muito, muito, muito difícil. Essa é a maior mudança, e ela vem de aproximadamente 8 ou 9 anos para cá. Agora eu vou até fazer uma menção do seu João Luiz Januário Vieira. Boa noite, abraço a todos. Boa noite, seu João. Obrigado por estar nos assistindo. E o doutor Lucas Lazária. Tem candidato que faz campanha no Tinder. Essa eu quero ver. Campanha no Tinder. Doutor Lucas, satisfação. Doutor Lucas, grande coordenador científico do 4º Congresso do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, o IGAD, que começa amanhã na cidade de São Francisco de Paula. O doutor Lucas é um dos grandes artífices desse congresso, certamente um dos maiores do Brasil. Grande abraço, doutor Lucas. Convido desde já a todos para acompanharem o 4º Congresso do IGAD. Exatamente esse o grande desafio, doutores. Na realidade, o que fazer com um candidato que busca apoio eleitoral no Tinder, né? Não há uma regulamentação específica. Tem que trabalhar com os princípios que regem a legislação eleitoral. Por exemplo, eu acabei de falar o da paridade de armas. Um candidato comprometido, né, noivo ou casado, ele vai poder obter essa ferramenta, né, numa brincadeira que... Não, ele não pode. Mas é por uma circunstância pessoal. Quer dizer, em princípio, eu não vejo problema que algum candidato busque votos no Tinder, né? Que acho difícil obter os votos, mas aí é outro problema. Me chama a atenção nesse sentido é o seguinte: a Lei 9.504, a Lei das Eleições, famosa Lei das Eleições, ela ainda é muito limitada, principalmente com relação ao uso dos meios de comunicação. O que são meios de comunicação? E aí, o senhor, né, que é profundo conhecedor da jurisprudência do TRE, claro, aplicável a do TSE, e o TRE faz ali, talvez, não se limite mais, né, a só reproduzir o que o TSE já comenta, mas ainda estamos engatinhando com relação aos meios de comunicação. Né? Certamente. E isso me chama a atenção bastante, porque lá na eleição de 2020, meios de comunicação é o Twitter. E aqui na nossa realidade local, eu sempre gosto muito de lembrar o que uma professora dizia, continua dizendo, o professor André Visoto fala, né, que o que acontece mesmo no direito é nos municípios. E, claro, nos estados, mas nos municípios.
E nesse sentido, quais são as redes sociais utilizadas aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo? Instagram, Facebook, Twitter, olha, é mais, me parece, que para a região central do país. E nível nacional, Carlos, né? nível nacional. Nível nacional. Então, assim, ó, é o Instagram e o Facebook. Exato. E aqui no litoral, inclusive, é o Facebook. Facebook, não é nem o Instagram. O Meta é disparado. Então, assim, as campanhas que eram feitas, as turbinar, qual é o limite de realizar uma live? Porque a live se equipara a um comício feito, por exemplo, 48 horas antes da eleição, ou até as 10 horas. E essa situação é que realmente me parece que a Justiça Eleitoral ainda tinha nisso. Mesmo ainda em 2022. Sim, sim. Nas eleições, eleições de 2020, as eleições chamadas eleições municipais, né? Até agora, Dr. Lucas participando na audiência, o Dr. Lucas atuou como advogado, ótimo, excelente, brilhante advogado que é, num dos casos mais emblemáticos dessas situações, Carlos, que tu citaste, que é o conhecido caso Caetano Veloso, né? O cantor fantástico, gênio, Caetano Veloso, ofereceu e aí é a grande problemática, né? Aqui, para que tenha uma ideia do quão importante é esse julgado, exatamente para essa situação complexa da definição das figuras permitidas ou proibidas do ponto de vista da campanha eleitoral nesse novo cenário virtual, Caetano Veloso, enfim, criou um evento em prol da então candidata Manuela Dávila no Facebook, hoje Meta, né? E simplesmente não há como enquadrar aquilo que aconteceu, realizado pelo Caetano Veloso, na legislação eleitoral. Não há. Quem era contra a realização do evento bateu as portas da justiça com a alegação de que aquilo se tratava de um showmício. E showmício, nós sabemos, há muito tempo é proibido, né? Aquela coisa dos candidatos chamarem lá na década de 90, enfim, ou no começo dos anos 2000, vamos supor o Chitãozinho Chororó para cantar. Isso parou, né? Então, era nessa época de artistas é que os showmícios aconteciam. E a proibição veio para exatamente evitar esses gastos altos com artistas de quilate e esses artistas pagos ajudarem na eleição de alguém que tem recursos para chamar o artista caro. Né? Então, numa espécie de deslumbramento com aquilo que o candidato está oferecendo ao eleitorado, o eleitor vota. Não vota porque ele é o melhor candidato, vota porque ele trouxe o Leandro Leonardo, enfim, né? Então, nesse cenário é que foi proibido o showmício. Só que não eram essas as características do que o Caetano Veloso estava fazendo no Facebook em prol da Manuela. Era um outro formato, né? Não havia uma questão de poder contribuir à campanha, né? Uma arrecadação de fundos. E tanto é que as decisões aqui no TRE do Rio Grande do Sul pela proibição desse evento, quanto depois em recurso, no TSE pela permissão da realização do evento, se deram de maneira não unânime em maiorias apertadíssimas. 4-3. Foi exatamente, se afinal de contas a figura desse evento que o Caetano Veloso fez em prol da Manuela Dávila, e ele em momento algum escondia que era em prol da Manuela, se aquilo era um showmício ou não. E o TSE, o TRE achou que era, e o TSE achou que não, e sempre em apertada maioria. Essa é para mim, a grande virada de Copérnico da justiça eleitoral a partir dos próximos anos. Nós temos tido contribuições, Carlos, eu não posso negar que, por exemplo, isso também é algo que tem que integrar a agenda positiva da sociedade brasileira em relação às eleições, é a contínua e cada vez mais forte colaboração das redes sociais.
né? Uhum. Tu falaste, por exemplo, o mais forte, tu tem toda a razão quando tu cita o Facebook Meta. Isso em 2 ou 3 dias de período eleitoral, em época de propaganda eleitoral permitida, massiva, já com candidatos pós-convenção, né? Isso tu nota pelas representações de propaganda, né? Sim. 95% se dão no Facebook. Aquele candidato que se sente ofendido com uma declaração de alguém, aquele candidato que impulsionou, Facebook de maneira esmagadora a rede social predominante. O que eu posso te dizer, por exemplo, nas eleições de 2012, tá? A primeira, eu já estou também como assessor dos desembargadores eleitorais aí há 10 anos, mais de 10 anos. Desses 20 de tribunal, mais da metade na assessoria dos desembargadores eleitorais. 2012, o Facebook fazia ouvidos de mercador para a Justiça Eleitoral. Nós notificávamos, havia alguma irregularidade do ponto de vista da propaganda eleitoral, e havia irregularidades bastante graves, casos de calúnias e difamações estampadas, manifestações que desbordam do debate de ideias do ponto de vista eleitoral. E nós, enfim, havia uma liminar do juiz auxiliar da propaganda eleitoral, havia uma liminar para ser cumprida, nós entrávamos em contato com o Facebook, e, se não me engano, 2012 e 2014 havia uma resposta padrão de que a representação jurídica do Facebook Inc., né, relativa ao Brasil, ela se dava por um escritório sediado em Dublin, na Irlanda. Nos davam o telefone desse escritório e pediam que nós passássemos um fax para citar da decisão, para intimar da retirada do conteúdo ofensivo. Era o caos, eu não preciso te dizer que levava dias, né? Era caótico e pior que caótico, totalmente ineficaz do ponto de vista da prestação jurisdicional. Contramão, né? Imagina. E acabava a eleição, nós estávamos tendo ainda discussão sobre quais conteúdos deveriam ter sido retirados ou não. Era muito complicado. A partir de grandes multas aplicadas, porque também todo mundo tem esse ponto sensível no corpo, que é o bolso. É verdade. A partir das grandes multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, é que as redes sociais passaram a ter uma atenção maior, e essa atenção é muito nítida a partir das eleições de 16 e 18. Né? Então, essas redes sociais, por poderosas economicamente que são, elas passaram a contratar grandes escritórios brasileiros para atuar na defesa dos seus interesses perante a Justiça Eleitoral. Por exemplo, e não é aqui favor nenhum a propaganda que eu vou fazer, por exemplo, o Facebook em 16, 18 contratava o Pinheiro Neto, que é talvez o maior escritório brasileiro, sediado em São Paulo, enfim, com contas internacionais. A partir disso é que surgiu um nítido interesse das redes sociais em colaborar. Sim. E isso só vem melhorando. Então, a partir ali de 16 e 18, e daí em 18, tem que dar o crédito ao ministro Luiz Fux, que então presidia o TSE, que criou uma rodada de debates e de conversas prévias à eleição, logo no começo do ano de 2018. Intensos debates com Facebook, Instagram, Twitter, e também colocou o WhatsApp. O Telegram ainda não existia, pelo menos não nessa dimensão, e o WhatsApp para conversar com a Justiça Eleitoral. Chamou todo mundo na sede do TSE, lá em Brasília. Vamos sentar, vamos fazer rodadas de debates, o que vocês podem nos entregar, o que vocês não podem. A partir daí melhorou muito. Já em 16, 18, a responsividade, né, o tempo de resposta a uma decisão liminar de um juiz, de um desembargador da Justiça Eleitoral para retirada de conteúdo ofensivo nessas redes sociais, caiu bastante, veio para menos de um dia. E agora, nas eleições de 2020, com certo orgulho, a gente conseguiu diminuir para menos de 2 horas, em cerca de 1 hora e pouco, 1 hora e 30, a partir de uma ofensa que um candidato ou um partido, né, um player, um competidor eleitoral, bata as portas da Justiça Eleitoral reclamando que há uma ofensa, né, ou alguma prática de um competidor, alguma prática irregular. Em torno disso, 90 minutos, 120 minutos,
da notificação, já não há qualquer rastro dessa irregularidade na rede social, né? Claro, muito pode se argumentar, 90 minutos nesse mundo hiperconectado, houve zilhões de compartilhamentos, curtidas, comentários, né? Isso, a velha fábula do travesseiro de penas. O que acontece é que também há recursos técnicos que a gente começou a se familiarizar a partir do diálogo com esses, com essa rapaziada que trabalha, né, na rede social. Então eles conseguem, a legislação inclusive traz isso, pede que quem reclame, por exemplo, o Carlos lá se sente ofendido com determinado comentário do adversário Daniel, que o Carlos na representação traga a URL do comentário. Diga, olha, a raiz é essa aqui, né? Então, quando cai essa URL, quando cai essa raiz, esse endereço, cai em pelo menos, isso acontece, cai em todos os compartilhamentos, todos os comentários, todas as curtidas. Quem viu, viu. E a gente não pode desver, né? Desver, Não tem como desver. Quem criou alguma opinião sobre aquilo, quem comentou, quem curtiu. Mas isso já é um progresso enorme dentro desse desafio que tu citaste, né? Qual seria o maior desafio da justiça eleitoral? Eu acho que é esse. O maior acontecimento é esse, né? Então, assim, para 2022, a perspectiva é, claro, de uma eleição acirradíssima, né? Assim, com todos os ingredientes que nós possamos imaginar para incomodação de lado a lado, para ofensas de lado a lado, para sentimentos de ofendido de lado a lado. Então, há a perspectiva de um grande volume, um grande afluxo de representações, de reclamações em relação aos competidores. A gente espera que a gente tenha uma estrutura que possa minimamente reduzir isso, porque também é um pouco lúdico, né? A gente imaginar que a gente vai conseguir limpar a internet de toda e qualquer irregularidade. Isso é impossível, seria como enxugar gelo, né? Não tem jeito. E uma outra situação também é que 2018 para cá, muitas situações aconteceram de evolução da justiça eleitoral, principalmente com relação às fake news. Fake news, o compartilhamento de notícias falsas, isso parece que deu um boom, né, em razão ali do Instagram, do WhatsApp, e principalmente do Telegram, que inclusive agora esse ano, o senhor pode até comentar mais a respeito, o Telegram não dava resposta, não dava, mesma situação que o senhor tinha mencionado em 2012 lá do Facebook, não dava resposta, aí quando houve ali, né, uma aplicação de uma multa mais forte e caiu o Telegram algumas, não sei, minutos, horas, não sei, alguma coisa assim. Exatamente. Aí voltou. Por que isso, né? Se é simplesmente colaborar com o Poder Judiciário. Mas nota que tu traz mais recentemente um padrão de comportamento que ele é das grandes corporações. São corporações internacionais presentes em pelo menos todo o mundo ocidental, né? A gente sabe que não há Meta na China, por exemplo, mas isso também diz muito sobre o comportamento dessas organizações, né? Que elas têm um comportamento de teste, né? O Telegram foi exemplo claro disso. O ministro Alexandre de Moraes também, como todos nós e como todas as instituições passíveis de elogios e críticas, nesse caso, ele andou bem, né, do ponto de vista de que tem que alguma resposta, uma corporação tem que dar um órgão do Poder Judiciário brasileiro, né? Não é a casa da mãe Joana, a gente tem que parametrizar porque está todo mundo colaborando, né? Então o Telegram vem agora colaborando e vem colaborando bem, as notícias que a gente tem é de extrema colaboração. Carlos, o maior, pelo menos para mim, na minha opinião, um dos maiores especialistas em fake news eleitorais e nessa forma de disseminação é o professor Diogo Reis. É um querido amigo, uma pessoa fantástica. Eu recomendo é só colocar Diogo Reis, com S no final, não é Raiz, ele até brinca.
Não é Diego Raiz, é Diogo Raiz. E é uma pessoa muito querida, é genial, e ele para mim, ele oferece o melhor modelo de solução para isso, né? Para essa questão. Ele traz dados que são alarmantes, né? Por exemplo, em um minuto, 25 horas de vídeos são colocadas no YouTube, por minuto, no mundo. O upload de um minuto do YouTube equivale a 25 horas. Então ele fala, poxa, se a cada minuto colocam um dia de vídeo, não tem como fiscalizar isso, né? Vamos colocar, né, servidores da Justiça Eleitoral, fiscais de partido, Ministério Público, quem quer que seja, humanamente impossível. Então, qual é o controle que nós podemos fazer disso, né? É criar também, dentro do mundo digital, uma algoritmização de maneira que possa filtrar padrões comportamentais que sejam irregulares. Então, quando ele fala isso, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer para a gente, para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público Eleitoral, para os candidatos, para os partidos se preocuparem com aquilo que é massivo, com aquilo que é robotizado, com aquilo que é automatizado. Por outro lado, em interpretação contrário senso, ele está dizendo que vamos esquecer os denominados tios e tias do WhatsApp, tios e tias do Telegram, né? Pequenas pessoas, pequenos grupos que estão participando da sua maneira, às vezes equivocada, de trabalhar a manifestação eleitoral, eles não são, no conjunto das eleições, perigosos o suficiente que esforços estatais, esforços do Poder Judiciário, caçem a conta de WhatsApp de alguém. E ele ainda fala isso também, a partir de uma perspectiva, aliás, bastante desfavorável às pessoas, sei lá, de mais de 60 anos, né? É bastante... há aí um preconceito muito grande ao tio, à tia do WhatsApp, né? Parece que a culpa da massificação de mensagens mentirosas, fraudulentas, né? O fake news eleitoral, parece que a fraude das notícias eleitorais vem de senhores e senhoras acima de 60 anos, né? O que não é verdade, vem a partir de estruturações robotizadas, automatizadas, fazendas de robô que permanecem 24 horas por dia emitindo todo tipo, toda série de notícias fraudulentas. Então, a prioridade tem que ser, dentro dessas redes sociais, a identificação de estruturas e não de simpatizantes desse ou aquele candidato que saem colocando muitas vezes notícias realmente que não são verídicas, né? Mas a gente tem que focar nas estruturas, porque senão não vai ter recursos materiais ou humanos para resolver tudo. O que também chama atenção é que, claro, obviamente, isso tem que ser combatido, os bots, né, os bots, tem que sim ser combatidos. Mas me parece também que é mais o fato de desinformação do nosso povo brasileiro, que acredita em situações e não vai averiguar aquilo. A primeira forma que se vê uma linha de notícia, já compartilha, porque é uma fofoca. Porque vai lacrar, seja lá o que for. E agora, não sei se eu vi uma reportagem aqui da BBC Brasil sobre, o senhor falou fazendas de bots, né? Como que se cria uma notícia falsa? Aí teve lá um exemplo de como que os jovens, não lembro se da Indonésia ou das Filipinas, que passaram a ter um problema com empregos naquela região, eles começaram a ver que era fácil de espalhar notícias. Eles começaram a comprar alguns endereços, né? Hospedar alguns, ali pegar algumas hospedagens e começaram a jogar informações e começaram a vender, e aquilo foi tomando uma proporção que a gente está recebendo notícia de lá, que não tem nada a ver com aqui. Certamente. Né? E eu fiquei realmente impactado, porque o nosso conhecimento ainda com relação a isso é muito limitado. Muito limitado. Sabe? Eu fiquei impressionado de como que isso, claro, que nem o professor citou o Diogo Raiz, né, o Raiz, enfim, a raiz disso
fora daqui, né? É. E daí, de fato, eu concordo em parte com ele, porque se for algo impactante, como aconteceu, até o senhor citou o Lucas, né, o doutor Lucas, olha o que aconteceu até com a candidata Manuela Dávila em 2018, enfim, que ela vem citando até hoje, a quantidade, em 2020 principalmente, né, a quantidade de notícias fraudulentas ou meias-verdades, e que ela foi bastante uma expoente. Porque essa... Não, mas foi uma expoente. Acabou sendo uma expoente, assim como outros candidatos também. Sim. Enfim, mas esses casos são muito importantes para demonstrar o quanto a gente não tem conhecimento sobre algumas coisas. Né? Exato. E tem esse posicionamento, ninguém aqui está culpando o Oriente de nada, mas como o mundo ficou muito pequeno, né, Carlos, a legislação eleitoral brasileira, ela se aplica no Brasil. Então, se um grupo de jovens em Jacarta resolve realmente, de alguma maneira, e há, por exemplo, também acusações de influência russa nas eleições norte-americanas, né, a gente pode trazer diversos exemplos, né, em relação a isso. Mas se um grupo de jovens na Indonésia, em Jacarta, resolve influenciar ou criar fake news relativas às eleições brasileiras, a gente vai ter que tratar isso dentro das nossas fronteiras. Claro que, né, pode a Polícia Federal, podem colaborações internacionais tentar acabar com o problema na raiz, mas a gente vai ter que saber como derrubar isso para o cidadão brasileiro, né? Então, a gente tem que eleger, tem que priorizar que tipo de combate, qual é o bom combate a ser combatido, né? Qual é a luta que nós vamos assumir para as eleições de 2022. Me parece que o caminho traçado pelo Diogo é pelo menos o mais efetivo. É aquele que consegue tirar o maior número de fake news do ar. É uma situação parecida com a urna eletrônica, né, Carlos? A urna eletrônica é um assunto polêmico, a gente nunca vai chegar a um denominador comum de unanimidade, até porque a unanimidade ela é burra, né? Mas toda vez que alguém me traz algum tipo de questionamento na urna eletrônica, eu trago dois argumentos. Primeiro que a urna eletrônica ela sempre... ela é inviolável. Eu não tenho conhecimento técnico informático para afirmar algo desse tipo. Tenho colegas gabaritadíssimos da Justiça Eleitoral que garantem que sim, ou que é pelo menos quase impossível. Há técnicos, daí a gente sabe aquelas histórias de técnicos, por exemplo, da Unicamp, pessoas respeitáveis do ambiente da tecnologia da informação que falam coisas em contrário. Mas o meu argumento ele é um pouco mais pragmático. O que eu sempre falo da urna eletrônica é que a alternativa da urna eletrônica ela é mais fraudável que a urna de papel. Né? Então, assim, quando as pessoas criticam a urna eletrônica, elas esquecem da alternativa. E o ser humano é muito suscetível a isso, a criticar, a fazer um exame crítico não comparativo. Né? Então, qual é a alternativa que nós temos à urna eletrônica? Bom, é a urna de papel. Vocês lembram como era a urna de papel? A maioria não lembra. Eu lembro. Eu não cheguei a participar. Você pegou Não, porque o Rio Grande do Sul, veja bem como são as coisas. O Rio Grande do Sul, a implementação das urnas eletrônicas no país, ela foi paulatina, né? Ela foi progredindo. Enfim, começou bem no meio da década de 90, 96, 98, 94, 96. A cada eleição vinham implementando mais. O Rio Grande do Sul foi um dos primeiros estados a completar, de modo que, por exemplo, 2000 não havia no Brasil eleição com urna de lona, como a gente chama. Mas eu lembro de acompanhar, exatamente porque garoto, interior, meu pai, uma pessoa sempre vinculada à política, né, aquele ambiente político, e de histórias mesmo que são contadas dentro da Justiça Eleitoral. Por exemplo, a primeira candidatura, Carlos, da Luciana Genro, ainda era na urna de papel. Então, a Luciana estava estreando, né, o pai, figura conhecida do Partido dos Trabalhadores, ela se candidatou. Chegava a cédula, né? Então, para parlamentar, né,
tu pode colocar o número ou o nome ali, também na majoritária também podia, mas colocava ali, tinha que escrever por escrito. Então vinha, colocar o nome por extenso. Então colocava lá, primeiro nome vinha Luciana Genro. Tá, todo mundo que está na mesa auditando, conferindo, contando, concorda. Um voto para Luciana Genro. 5 minutos depois, vinha assim, filha do Tarso. Já dava uma grita. Por quê? Porque o fiscal do partido adversário não quer aquele voto. Claro. Aí vem, chama o juiz eleitoral, chama a junta apuradora, que são pessoas de notório saber, tal, para, né, ajeitavam, conversavam com aquele fiscal que se opunha. E qual era a grande questão? O eleitor exerceu de maneira suficiente a vontade dele, quer dizer, no momento que ele diz filha do Tarso, a gente entende que ele queria votar na Luciana Genro? Sim. A maioria dizia que sim, tá, então conta o voto para Luciana Genro. 5 minutos depois, Carlos, vinha um voto assim, ó, filha do Olívio Dutra. Só que não tinha filha do Olívio Dutra concorrendo. O eleitor confundiu, obviamente, duas figuras proeminentes do PT e achava que a Luciana Genro era filha do Olívio Dutra. Então, e aí? E tu computa esse voto para a Luciana Genro? Olha a complexidade de decisão em um voto. Muito subjetivo. Um voto. Imagina um país de dimensões continentais, a gente está com 5.500 municípios, a gente está com 160 milhões de pessoas aptas a votar, e a gente vai ter o quê num cenário desse? A gente tem um mês de apuração. A gente vai ter voto que não vai ser resolvido nunca. Vai para a justiça. Entende? Então, é nesse cenário que a gente tem que respeitar um pouco mais a urna eletrônica. Nesse cenário. E assim até, olha quanto tempo para apuração. Bom, a última eleição norte-americana, que a de 2016 já tinha dado problema, né? 16, acho. Sim. Aí agora, a última eleição, olha o problemão, e daí a fiscalização, claro que é diferente lá, mas um país tão evoluído, e aí alguns contrários dizem, mas é um país tão evoluído e usa urna... que é bem diferente. De lona, papel, mas não é assim, não é assim. Igual. A semelhança não. Ela para bem por ali, entendeu? Ela para por aí. E as pessoas acabam importando uma ideia sem conhecer. Isso que o senhor estava dizendo. Olha, a gente tem que conhecer aquilo que a gente está colocando, que nem agora. Imagina, a filha do Tarso, a filha do Olívio, acabou a filha do Sartori, porque todos eles têm bigode. E que, na verdade, não são. Não é do PT, ou do MDB. Olha a dificuldade e a subjetividade nisso, né? Isso é muito importante para as pessoas compreenderem. Vou fazer só aqui uma referência. Boa noite, seu Paulo Roberto Russo. Boa noite, agradeço pela sua participação. A Camille Serragio lhe parabeniza pela exposição, excelente exposição, e ela faz uma pergunta. A alternativa é binária? É a única alternativa, doutor? Acho que a respeito daquela ideia. Olha, a outra alternativa é essa que é a votação impressa. Né? Sim, mas acho que não é bem que seja binária, né? As situações que hoje se tem, né? Não, assim, tem algumas alternativas, eu acho... Eu não sou daqueles que pensa, Carlos, que a urna eletrônica é totalmente isenta de críticas, né? Em relação aos Estados Unidos, por exemplo, a gente pode falar que 31 estados norte-americanos dos 50 utilizam algum tipo de voto eletrônico. Isso é importante porque é uma falácia dizer que os Estados Unidos não usam voto eletrônico, a maioria dos estados norte-americanos utiliza, tá? Esse é um primeiro ponto importante. Segundo, que lá o Pacto Federativo norte-americano é bem diferente do brasileiro. As eleições elas correm de maneira muito mais autônoma em cada um dos estados norte-americanos. E aqui eu nem vou entrar no sistema de votação, que é por delegados, cada estado tem uma quantidade de delegados, quem vence lá leva todo o número de delegados, é uma confusão. É por isso que as eleições norte-americanas levam 9 meses. É uma gestação a eleição norte-americana, e por isso
é que lá, e eu acho que é essa a referência, é que lá com toda certeza não pode ser binário, porque enquanto na Califórnia está tendo uma votação, estão escolhendo os congressistas, também estão falando sobre legalização da utilização de maconha. E em outro estado, no Texas, questões de armamento, e por aí vai, né? Só para falar das características mais relevantes de cada um dos estados, Califórnia e Texas. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A multiplicidade de eleições dentro da eleição norte-americana não permite a utilização de uma urna no modelo que a gente conhece. Tá? Esse modelo nosso, que de fato, né, tem razão a audiência, é um tanto binário, porque só resta ao eleitor chegar ali e digitar, do ponto de vista objetivo, digitar o nome dele e ir embora, poderia ser objeto de algum tipo de auditabilidade, né? O voto impresso oriundo da urna eletrônica e não o voto em urna de lona, o voto impresso redunda em alguns problemas. Eu sou totalmente contra, por exemplo, o eleitor poder levar embora o voto, né? Um recibo, um comprovante de voto, num país que tem uma problemática social enorme, né? Eu acho que quem defende o voto, quem defende um voto, eu quero saber que eu votei em X, né? Para dizer o mínimo, desconhece a realidade de boa parcela da população no que diz respeito às liberdades individuais, né? Nós que falamos isso, que queremos levar o comprovante do nosso voto para casa, a gente está num ambiente de plena autonomia do exercício dos direitos políticos, né? Não tem nenhum senhor do morro, não, né? Tem o cabresto. Não tem o cabresto em áreas rurais, não tem o dono da terra, não tem o patrão num recanto distante do país em condições análogas ao regime de escravidão. Então, o nosso país tem mazelas sociais que, se superadas, permitiriam que todo cidadão levasse um comprovante, né? Mas para si, para ter a tranquilidade de que votou naquela pessoa e que, caso a auditoria se mostre necessária, ele possa mostrar que votou em X ou Y. Mas, dentro do contexto social brasileiro, e daí não é paternalismo, tudo que eu não gostaria de ser em relação à sociedade brasileira é paternalista, não há condições, porque a maioria da população, de alguma forma, poderia estar sob a influência ou da violência ou financeira, né, econômica daquele candidato que diz, não, traz o teu recibo para mim e eu te dou tanto, né, te dou 50, te dou 100. Quer dizer, o abuso de poder econômico ele seria muito mais facilitado. Vejo também um sério problema na questão da compra de votos ser comprovada, porque restaria o quê? Restaria um pacto entre candidato e eleitor, sequer o candidato precisaria pedir o voto, eu não sei. Eu vejo mais problemas do que soluções no voto impresso, né? Eu acho que o recibo do voto caindo numa urna translúcida, aquela urna de acrílico, né, pode ser uma atitude a ser tomada nas próximas eleições em caráter experimental em parcela da eleição, porque assim, Carlos, tu já viu algum artefato de informática dar mais problema do que impressora? Se trava uma impressora, sabe quantas urnas o Rio Grande do Sul precisa para uma eleição? Mais de 24 mil. A gente precisaria, para colocar em todas as urnas uma impressora, a gente precisaria de mais 24 mil impressoras. Pelo menos isso. Pelo menos isso. E tem que ter as de contingência, né? As de reserva. Então, assim, fora o custo disso, né, ficaria a cargo, claro, como sempre, do Estado brasileiro, a gente teria a questão de, assim, ó, eu raramente consigo imprimir um documento na primeira tentativa. Mas eu sou analfabeto digital, tem problema. Agora, tu imagina travar uma impressora às 1h30 da tarde numa urna de 400 votos?
quando 180 pessoas já votaram e o eleitor 181 vai votar e não sai o recibo, ou sai acavalado, ou sai falhado, a gente tem que pensar muito mais, e eu sou, cá entre nós, eu sou um pessimista de plantão, eu estou sempre com foco no problema. Eu tenho que te dizer que eu vejo mais problemas do que soluções nesses modelos de auditoria. Mas eu concordo inteiramente e vou dizer assim, assumo o que eu digo. O eleitor brasileiro ele não está preparado para ter esse tipo de comprovação que ele quer, porque as pessoas tiram foto com o celular na frente da urna. Eles vão lá, mesmo sendo voto secreto, exato, eles vão lá e tiram foto lá, com arma, seja lá o que for, e que é crime, que é um crime, e as pessoas acham que podem praticar isso. Olha, em 2018, quantas pessoas foram autuadas em razão de, milhares por todo o Brasil, de vídeos compartilhados no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todos os lugares. Tá? E outra, pessoal, ao que o professor Daniel colocou apenas por cima em relação das urnas, mas tem outro ponto. Quantas pessoas estariam envolvidas nesse trabalho? Vocês sabem que a maioria das pessoas que trabalham nas eleições são voluntários ou são servidores dos municípios, dos estados, não necessariamente do Tribunal Regional Eleitoral? Vocês sabiam disso? Aí quantas pessoas vão ter que trabalhar a mais para estar naqueles locais prestando essa assistência? Inclusive para fazer eventual contato. Assim, é uma coisa que, como o senhor disse, eu também sou um pessimista nesse sentido. Mas vai dar assim. Não. Se uma urna ela pode estragar e daí compromete toda uma sessão eleitoral, porque tem que trazer, por exemplo, vamos supor que não tenha urna eletrônica, tem que trazer aquela arcaica, e digo arcaica de lona. Exato. Olha o quanto que atrasa uma eleição de município. Imagina uma eleição no estado, a eleição nacional. Então, pessoal, essa é uma utopia que as pessoas realmente não conhecem. Olha quantos servidores a gente tem. Hoje tem defasagem, justiça eleitoral. Aliás, desculpa te interromper, Carlos, mas aos interessados vai abrir um concurso unificado, o Brasil inteiro, o TSE vai fazer concurso para a Justiça Eleitoral em breve. Isso é bom. Em breve. Mas é exatamente isso, Carlos, é exatamente isso. Aliás, o surgimento da urna eletrônica, no início dos anos 1990, ele foi amplamente apoiado pela classe empresarial brasileira, né? Pela Fiesp, Fierge, Fiergues. Eu lembro muito, capitaneada, um empresário proeminente da época, Antônio Hermínio de Moraes, porque parava o país, era um prejuízo para o PIB brasileiro, porque os trabalhadores tinham... folga, né? Exato, e tinham o direito de estar acompanhando os fiscais de partido, os filiados a partido iam para lá fiscalizar um ao outro, parte bastante elogiável, porque né, quando tu abre uma urna de lona, tá todo mundo um de olho no outro. Essa parte realmente era bastante elogiável, mas parava o país 15, 20 dias com prejuízos fortes ao PIB, né? Então não é um elemento fundamental, a democracia custa caro, bem sabemos, mas é um elemento a ser pensado. Verdade, quanto que se gasta nas eleições, a gente sabe que mesmo com a diminuição do tempo de campanha, por exemplo, que isso foi uma alteração, ao meu ver, excelente, embora eu seja um daqueles únicos e desde pequeno gostava de assistir o horário eleitoral. Quem gosta também de assistir, por favor, deixe nos comentários, porque eu sou uma daquelas pessoas diferentonas que, mas o que ele está... Eu gostava, eu achava. Mas, Carlos, eu acho que no fundo, todo mundo gosta. Tá? Eu acho que é meio que nem novela, assim, as pessoas não admitem, mas elas gostam. Sempre achei interessante, porque realmente, olha, o que a gente vê de segundos, de minutos, né? Mas, nesse sentido, é muito importante que a gente tenha em conta o número de servidores. Vocês sabem, por exemplo, também que é caro. Outra situação, os juízes eleitorais são juízes estaduais, são juízes que têm, agora me fugiu a palavra, mas que acaba o juiz eleitoral sendo um juiz estadual que tem que assumir aquela função, a jurisdição, a parcela, jurisdição
durante 2 anos, pelo menos. Exato. Né? Que eu acho que é bienal. É bienal. E pega uma parte daquela eleição, parte sem ano, vamos dizer assim, e daí depois Exato. na outra. Então, por quê? Porque não tem um juiz federal para cada uma das comarcas. Exato. Comarcas, né? Vamos dizer assim, que aqui Tramandaí, por exemplo, são 4 municípios. Só aqui na última eleição tinha mais, acho que, deixa eu me lembrar, acho que tinha uns 200 ou 200 e poucos candidatos. 200 e poucos candidatos a vereador. Exato. Imagine isso multiplicado pelo Rio Grande do Sul e depois pelo Brasil. Né? É muito candidato. Cada candidato gera um processo de registro de candidatura, alguns problemas de propaganda eleitoral, um processo de prestação de contas, que também gera... aliás, candidatos, advogados de partido, quem quiser se envolver com eleições, leiam com atenção as resoluções do TSE, a resolução de prestação de contas. Verdade. As pessoas só pensam em concorrer. Cada vez mais, infelizmente, eu sou contra recursos públicos nas campanhas eleitorais, os fundos partidário e fundo especial de financiamento de campanha, o FEFEC, eu sou contra. Acho que surgiram a partir de um erro, um equívoco do respeitável Supremo Tribunal Federal ao proibir doações de pessoas jurídicas e, como compensação, criaram fundos públicos. Acho que deram um tiro no pé e, por bastidor, a gente sabe que há ministros que concordam, que na época votaram e hoje se arrependem. Mas o fato é que a pessoa que recebe, o candidato a vereador, o candidato a deputado estadual, especialmente, que são candidaturas mais regionais, né, com menos estrutura de contador, aproximem-se e ouçam um contador, uma pessoa especializada, busquem informações na internet, leiam a resolução do TSE sobre prestação de contas, porque é muito comum, Carlos, a gente notar pessoas abnegadas que entram, às vezes, por ingenuidade numa candidatura, né? Pessoas humildes, né? Do ponto de vista educacional, do ponto de vista financeiro, elas, quando notam, elas estão com um problemão de devolução de valores ao Tesouro Nacional, da ordem de milhares e milhares de reais, valores que muitas vezes não vão ter condição de pagar ou vão pagar em financiamentos com muito esforço, né, em parcelamentos com a Advocacia Geral da União. É muito sério o manejo de verbas de prestação de contas, pessoal. Esse é um alerta, uma advertência que eu sempre busco deixar a todos os lugares que, enfim, eu tenho a oportunidade de falar. Muito importante isso. Professor, alterações para 2022. Né? Temos algumas alterações. Eu gostaria que você pudesse elencá-las e daí destacar aquilo que gerará maior impacto para as eleições. Perfeito. Carlos, como a gente estava conversando, a legislação sempre traz novidades, né? O TSE tem tentado, em 2019 foi uma novidade, o TSE começou a editar resoluções, as ditas resoluções permanentes. Né? Em determinados assuntos, parou-se de editar uma resolução a cada eleição. Essas resoluções permanentes, contudo, sofrem alterações e são acompanhadas por resoluções específicas. Né? Para 2022, do ponto de vista de quem vai atuar na eleição, eu recomendaria dar uma olhada com bastante atenção nas resoluções dos atos e nas resoluções que cuidam dos procedimentos e dos ritos relativos ao processo eleitoral. Vou traduzir isso, tá? A maneira pela qual se dão citações e intimações durante o período eleitoral, nos processos de registro, nos processos de prestação de contas também, eles são abreviados. O Tribunal, a Justiça Eleitoral tem um lugarzinho chamado mural eletrônico, por exemplo, que vem a substituir aquele antigo átrio da Justiça, que qualquer um chegava no átrio, no saguão do foro, e via lá as citações e as intimações. Pois bem, isso é criado a partir de um ambiente do processo judicial eleitoral ao mural eletrônico. Não precisa de advogado para entrar lá. Tu te cadastra no PJE e tu pode entrar e notar que tem uma intimação, tem um movimento processual lá. Nas eleições passadas, houve problemas sérios de candidatos experimentados, tá?
candidatos experientes que acabaram deixando correr intimações lá, tanto o próprio candidato quanto o representante, o advogado, né, deixaram correr prazos importantes e, como eu falei, ordens de recolhimento ao Tesouro Nacional foram determinadas, assim, centenas de milhares de reais. Tem candidato devendo para além de 300 mil reais, porque não observou, que eram candidatos, enfim, de relevo, o partido passa bastante dinheiro para esses candidatos, e esse tipo de lapso acaba redundando na perda dos prazos. Então, sim, olhem sempre, essa é uma novidade, mas que vem se estabelecendo nas eleições, que é o mural eletrônico, que eu acho fundamental a gente falar nisso. Também dá uma olhadinha no que pertine ao PJE, as mudanças, porque o PJE agora é total, tá? Não há mais processo físico na Justiça Eleitoral, para o bem e para o mal. Eu sou um que às vezes tem saudade do papel, especialmente quando o PJE dá algum problema. Né? Que problema! Mas os horários de funcionamento da Justiça Eleitoral, o horário de funcionamento é 24 horas, quer dizer, sim, o fato do cartório não estar aberto não impede o advogado de ajuizar, e vai valer a data já há diversos normativos na Justiça Eleitoral regulamentando isso, né? Mas eu gostaria de falar, enfim, até gastar um tempinho um pouco maior nas federações, cara. Nas federações... Que bicho é esse? Que bicho é esse? Assim, as federações, elas vieram traçar um breve histórico das federações. Elas vieram por lei o ano passado, tá? Houve a extinção das coligações proporcionais, né? Um pouquinho antes da eleição municipal. Uma coisa bem característica, e daí a gente pode ver como o Congresso brasileiro se comporta, todos os partidos, toda nova experiência do ponto de vista de eleições em véspera de ano eleitoral municipal. Os deputados federais e os senadores, eles jogam a experiência para candidato a vereador e prefeito, não é com eles. Vamos experimentar nas municipais e a gente vê como é que funciona depois nas gerais. E eles que se virem. Exatamente. Então, em 2019, disseram assim, está proibido coligação proporcional. Para vereador não pode ser. Foi um caos, né? Sim. E a partir dessa experiência, se notou que partidos menores, especialmente, começaram a articular para que tivesse a volta dessas coligações. Sim. Né? Possibilidade. E até logo depois ali da eleição municipal, início de 2021, teve um zoom para que essas coligações voltassem. A alternativa, contudo, as coligações, eu vejo diversos problemas de representação nas coligações, eu acho, por muitas vezes, engodo, né? Há arranjos de coligações bizarros, né? Do ponto de vista das posições ideológicas dos dois partidos que se unem, a gente olha assim... casamentos improváveis, assim. Casamentos arranjados. Cadê o dote do pessoal? Exatamente. E qual é o problema disso? Não seria problema nenhum se eles vivessem... Ninguém tem que se meter no casamento alheio, mas se esse casamento perdurasse, o grande problema é que se uniam para coligar, o eleitor vota sem entender o sistema proporcional. Ele não entende que votando no candidato do partido A, ele está ajudando no coligado a eleger o B, muitas vezes, né, pelo sistema proporcional, e a partir disso ele tem um engodo, ele leva o engodo porque logo depois da eleição a coligação acaba. E na representação parlamentar, lá é cada um por si. A federação veio, de certa maneira, em boa medida, remediando isso, né? Eu sou péssimo com o número de lei, eu anotei o número da lei. A lei que trouxe as federações é a 14.208. Ela é do ano passado e ela está valendo. Até tem a questão do princípio da anualidade, que é importante a gente rapidamente frisar o que é a anualidade. O artigo 16 da Constituição diz o quê? Que a lei, para valer para uma eleição, ela tem que ter sido publicada, promulgada e publicada ao menos um ano antes da eleição vindoura.
É parecido com o princípio da anualidade tributária, só que no tributário é cível, né, o exercício cível, e aqui é um ano mesmo, é um ano a contar data a data. Bom, a partir disso, essa lei veio e trouxe as federações. O que é importante aqui nesse bate-papo a gente trazer? A federação não é só uma coligação, e ela, inclusive, federações podem coligar entre si, né? Então, assim, primeiro de tudo isso, eles preservam a autonomia para coligar, tá? A federação, na realidade, ela é uma associação de partidos. E ela é tão uma associação de partidos que essa associação tem que ser registrada em cartório, ela tem que criar um CNPJ próprio e ela tem que ser registrada no TSE. Tá, Daniel, até quando, né? Quem fez isso, até quando, né? O partido que eu gosto fez isso. Eu já vou falar as 3 federações que tempestivamente foram registradas no TSE, porque o prazo se esgotou em 31 de maio. Faz quase um mês que se esgotou o prazo. Tá? As 3. Eu também anotei para não ser traído pela memória. Primeira federação criada. PT, Partido dos Trabalhadores, com o PCdoB e com o PV, Partido Verde. Essa federação chama Brasil Esperança. Tá? Essa é uma federação. A segunda federação, o PSOL e a Rede, que estão com... A federação está com um nome criativo, que é Federação PSOL Rede. E o terceiro também, PSDB e Cidadania, também criaram um nome criativo para a federação, que é Federação PSDB Cidadania. Então essas três mas enfim, essas 3 federações, elas vão atuar como federações nas eleições de 2022. O que é importante ressalvar, porque tem partidos importantes ali, né? Então, assim, primeiro de tudo, a federação, ela é cogente, ela é impositiva em todo o território nacional, todas as esferas. Você, simpatizante do PSDB, do PT, do PSOL, da Rede, em qualquer cidade do país, saiba que seu partido está federado com outros partidos e ele vai atuar nas eleições de 2022 como federação. Tá, Daniel, mas o que muda isso de coligação? Muda muita coisa. Porque a lei determina também que esses partidos que estão federados, eles vão ter que permanecer unidos pelos próximos 4 anos. A legislatura. A atuação parlamentar de quem se eleger sob o manto dessas 3 federações vai ter que ser como se houvesse um partido só. Vai ter líder de bancada, portanto, vai ter que votar conforme a orientação do líder da bancada da federação. Então, já traz um pouco mais de coesão, né, ideológica e de atuação parlamentar. Quer dizer, por exemplo, hoje, no Congresso Nacional, a representação parlamentar de 28 partidos, Carlos. 28 partidos têm representação parlamentar no Congresso. Quer dizer, esses 7, pelo menos, se transformaram em 3. O que já é uma coesão um pouco maior. Além disso, esses partidos, depois de criados e atuando de uma maneira bastante unida nesses 4 anos, porque se eles não atuarem, daí vão perguntar, se eles não atuarem nesses 4 anos de maneira coesa, alinhada, o que acontece? Há o estabelecimento de sanções, inclusive ficar proibido de pertencer a novas federações, uma série de recursos públicos, não receber recursos públicos nos exercícios. Me parece que a federação vem como um belo ensaio para fusões futuras. Como o Democratas e o PSL se fundiram e criaram o União Brasil. O Democratas e o PSL, vamos supor, eles não quiseram experimentar o estágio desse noivado de 4 anos. Eles já casaram e fundiram e criaram a União Brasil. Exatamente. Uma comunhão universal de bens. Inclusive. Exatamente. Aliás, a maior comunhão do país, né, porque é a maior fatia dos fundos partidário e de campanha ficou por União Brasil, pela quantidade de deputados federais e representantes no Congresso que tem. União Brasil vai ser o partido, certamente, que vai receber o maior volume de recursos públicos. Essa federação, claro, aumenta os tempos de TV, os tempos de propaganda eleitoral, isso redunda em uma série de benefícios, né? Suplentes.
os suplentes, sai um parlamentar, vai para um outro cargo público no executivo, enfim, a ordem de suplentes vai ser obrigatória da federação. É um novo arranjo, é um novo tipo de formação partidária, Carlos, que eu acho que ajuda a tentar amadurecer a atuação dos partidos políticos no país, porque as coligações eram bizarras, né? Até houve o estabelecimento, até foi ajuizada uma ADIM, uma ADI, que foi a 7021, o relator foi o ministro Barroso, porque como o nascedouro da federação veio por lei ordinária, se estabeleceu, não, vocês estão criando uma nova forma, né, um novo arranjo partidário à margem da Constituição, só quem pode mexer em regime de partido político é a Constituição, tem reserva de legislação constitucional derivada. Só que daí o relator, já em sede cautelar, ministro Barroso, e depois o plenário em referendo, entendeu que a ADI era improcedente porque não transmuta a personalidade jurídica desses partidos. Quer dizer, o Partido Verde, lá dentro da federação, ele continua sendo Partido Verde, inclusive com o dever de prestar contas. Né? Ele só vai, no caso. Individualmente. Ele vai ter que continuar a prestar contas. Ele só, nas eleições de 2022 e na legislatura que a corresponda, ele vai ter que estar alinhado ideologicamente nas votações e tal, em relação aos partidos federados. Né? E se um representante, um parlamentar discorda, bom, aí é o mesmo tipo de comportamento daquele parlamentar considerado infiel de um partido simples. Né? Tu desgarra lá, tu é um desgarrado, tem opinião radicalmente contra, e enfim, aí as sanções são lá internas, partidárias, e eles vão ter que se resolver. Isso é uma situação muito importante, porque, evidentemente, as pessoas... Eu ainda acho que no Brasil se identificam muito mais com pessoas do que com partidos. Certamente. Porém, há casos que é o partido, né? Sim. Professor, e naquela ideia de, olha, eu quero votar, então, ainda existe, eu quero votar naquela coligação, vamos supor, tá? No caso das federações, vale isso? Eu posso votar naquela O que acontece? As coligações estabeleciam um número cabeça, né? Uhum. E esse cabeça regrava, orientava o voto legenda. A federação não vai ter um número específico cabeça de legenda. Mas, a partir do momento em que tu vota só na legenda em um partido federado, vai ajudar no quociente eleitoral dessa federação. Vai ajudar. Então, unem-se também os eleitores de 3 partidos, né? Que, vamos supor que tu seja do partido, mas tu não tem um candidato dentro do partido, sim, unem-se esses eleitores para ajudar na legenda da federação, com certeza. Vai ajudar no quociente da federação. Isso é importante as pessoas entenderem, porque, bom, vai acabar impactando também, em alguma forma, nesse quociente eleitoral. Claro, que desmistifica um pouco aquela ideia de colocar um candidato simplesmente para puxar votos, né? Sim. Eles têm a sua individualidade, mas isso também. E vem cá, ok, passou o período de 4 anos e há a possibilidade de que eles, como o senhor estava falando, um casamento eterno, um casamento duradouro, eterno enquanto dure. Posso voltar àquele status anterior? Como é que funciona, então? Exato. Vale dizer, Carlos, assim, a lei veio de uma maneira muito lacônica, uma lei muito vaga, feita nitidamente com pressa. Era um texto original de 2015, que com o encerramento das coligações, então assim, foi feito, para contextualizar, foi feito num ambiente que não tinha verba pública, né, que ainda, 2015 era possível, para ver a dinâmica do direito eleitoral, as pessoas jurídicas doavam grana em campanha. Então, é um texto base de 2015, um cenário sem recursos públicos de campanha eleitoral, um cenário sem cláusula de barreira, quer dizer, não havia aquelas exigências de desempenho para recebimento de cotas de TV, enfim, né? Então, assim, ela é uma lei bastante vaga, bastante lacônica, e até o que se conta é que
os deputados votaram, deputados e senadores votaram essa lei saiu o mais genericamente, da forma mais genérica possível, e imediatamente se criou uma comissão de parlamentares que correu ao TSE, né? Quem conta isso é uma colega querida de Justiça Eleitoral, uma capacidade enorme, uma das pessoas que mais sabe direito eleitoral no país, que é a Roberta Maia Gresta, servidora do TRE de Minas, que está já há algum tempo atuando no TSE. Ela conta que chegaram lá os deputados pedindo, veja só, algumas vezes se reclama que o TSE legisla, né? Mas dessa vez os deputados foram lá pedir para que o TSE... Ajuda. Exatamente. Legislasse, né? E rapidamente legislasse sobre isso. De maneira que acertasse diversos pontos do sistema da federação. Ela vai valer, no mínimo, 4 anos. Esse é o piso, tá? Entendi. É a legislatura. Terminada a legislatura, os partidos têm todas as opções que sempre tiveram. Quer dizer, voltar a atuar separadamente, autonomamente, permanecer com a federação, vamos renovar perante a eleição vindoura, e vamos renovar, então, portanto, por mais 4 anos no mínimo, ou então fundirem, né? Notarem que esses 4 anos foram de uma sinergia tal, de um proveito tal, que, enfim, aí reúnem-se como democratas e PSL se reuniram. Então, ao final, mas só ao final desse período mínimo. Não há um período máximo, pode ser renovado quantas vezes for necessário, quantas vezes for desejado, mas sempre por 4 anos, sempre por legislatura. E a questão das representações, por exemplo, candidatura de mulheres ou Sim. De gênero, né? Nem de mulheres. Sim. Candidatura de gênero. Como que se observa nas federações isso? Mantém-se aquele percentual? Mantém-se. Isso é interessante, pergunta muito, muito interessante, Carlos. Foi objeto de debate também para a resolução do TSE é a 23.670. Quem quiser maiores minúcias, dá uma lida, tem lá todo o regramento. Mas como é que fica, resumidamente? Foi uma preocupação do TSE para que nenhum dos dois partidos burle isso, né? Tu te une, por exemplo, com um partido que tem uma representatividade feminina boa, tu acaba escapando de ter que internamente colocar esse percentual 30 e 70 para cada um dos gêneros, né? Então, o que se estabeleceu? Que as cotas, os percentuais 30 a 70 para cada gênero, eles vão ter que ser obedecidos individualmente por cada um dos representantes dos federados, por cada um dos partidos integrantes da federação, e também globalmente. Mas aí dizem, Daniel, é óbvio, se um cumprir, se todo mundo cumprir o seu, vai resultar num número também cumpridor, né? Sim, mas é importante que partidos que coloquem bem mais parlamentares tenham também a necessidade de integrar os 30% de cada um dos gêneros, para que continue na mentalidade intrapartidária, exatamente porque, como a legislação prevê só 4 anos, né? Pode ser que ao final de 4 anos cada um vá para o seu lado, que ao longo desses 4 anos cada partido preserve essa cultura de incentivo da participação feminina na política, a participação das minorias. Então se exige que individualmente cada um cumpra e a federação em si mesma cumpra também. E isso é importante, porque na eleição de 2016, e que isso foi julgado, se eu não me engano, às vésperas da eleição de 2020, aconteceu um caso aqui no Imbé, aqui no município de Imbé, em razão, e chegou até o TSE, enfim, acho que até o STF, a respeito dessa situação. Não tinha questão de federação, era de fato vamos dizer, supostas, né, candidaturas laranja, como se conhece popularmente, né, e que então não tinha representatividade de gênero de fato, apenas de direito. Então, essa é uma situação que deve ser bastante observada, porque infelizmente ainda temos poucas mulheres participando da política, e que isso é de extrema importância. A participação do gênero feminino nas políticas públicas, né? E principalmente
sabe, trazendo uma outra perspectiva, porque a gente tem que trabalhar com o diferente, tem que trabalhar com a ideia diferente, tem que trabalhar com a cultura que a pessoa traz. É política, né, Carlos? É política. Não dá para fazer política. Política entre iguais não existe. Não precisa. Só na panelinha. Ela é desnecessária, né? A política é a arte do convencimento do outro, do alter, do alheio. Então, sem dissonância, sem divergência, não precisa ter política. Mas, Carlos, assim, talvez eu lembro de um caso, até porque foi, na época, o relator foi o desembargador Eduardo Augusto Dias Baini, e é uma outra advertência, a quem eu assessorava na época, é uma outra advertência que eu faço, que a representantes de partidos, a presidentes, diretores partidários, tenham mais trabalho, sempre se diz que as mulheres não têm tanto interesse e tal, mas tenham mais trabalho em angariar, em recrutar mulheres que tenham interesse genuíno em serem candidatas, não forjem candidaturas femininas, porque o resultado disso é desastroso, uma ação de procedência de fraude de cotas de gênero, ela redunda na queda do que nós chamamos de DRAP, demonstrativo de irregularidade dos atos partidários, e cai toda a coligação. Nós temos casos no interior do Rio Grande do Sul, que a coligação, à época podia a coligação, mas o partido ou a federação, agora para eles, vamos supor, haviam eleito 5, 6 vereadores e caiu todo mundo. Então tu deixa uma Câmara de Vereadores, muitas vezes, nas mãos só de uma agremiação ou só de uma ideologia, e caem todos os candidatos. Isso é gravíssimo, né? É muito melhor ter um pouco mais de trabalho. Tem diversos sintomas que a própria jurisprudência já identifica. Então, é aquela candidata com 0 votos, e acredite, o que tem de candidata com 0 votos, aquela candidata que não gasta dinheiro em campanha, aquela candidata que abre zerado, prestação de conta zerada, aquela candidata que não quer ir falar na rádio, que não vai na rádio, o programa, ela não participa do programa. Esses são sintomas clássicos de candidatura laranja. E a gente não pode, como tu fez, não pode tapar o sol com a peneira. Então, busquem mulheres realmente interessadas, porque isso parece dar certo num primeiro momento, mas dá muito, muito errado. O resultado disso realmente é desastroso. E só fazendo um parênteses, aqui, a gente tem algumas histórias aqui no Rio Grande do Sul, no litoral, né? Num outro ano, lá em 2016, em um determinado município, todo um registro de candidatura foi indeferido e os candidatos tiveram 0, embora tivessem votos, porque quem assinou lá a ata, né, de registro da candidatura daqueles que estão lá, da convenção partidária, estava com os direitos políticos suspensos. Então, pessoal, mas foi só uma assinatura? Pois é, mas ele não podia praticar aquilo. Exato. Então, são detalhes que a Justiça Eleitoral está tendo, e a Justiça Eleitoral ela é formalista. O CERN é formalista. Sim, então, tem que cumprir o requisito. Relator desse processo que tu citaste aí, Gustavo Alberto Gastaldi Fenteller, a quem eu assessorava na época. A gente tá escolhendo processos a dedo. Eu conheço esses dois que tu falaste, eu conheço. Sim, eu lembro desse processo bastante rumoroso mesmo. Não, e diga-se de passagem, né, que acaba afetando mais pessoas, né, acaba afetando aí mais situações. Perdão, Caio. Havia uma restrição de direitos políticos e ainda assim houve a presidência da convenção partidária. Exato. Mas vamos sair dessa polêmica, eu vou entrar numa outra polêmica. Me diga uma coisa, qual foi um ou outro caso que o senhor, nesse tempo já do TRE, sem citar, evidentemente, mas que foi muito diferente, assim, uma situação, olha, porque tem situações das eleições que tem que tirar o chapéu, né, como se diz popularmente, mas que o senhor fica pensando, olha só, que coisa fora do comum, algo anormal. Sabe, Carlos, eu não tinha muito tempo de tribunal e ocorreram os casos dos denominados albergueiros, que eram deputados estaduais que mantinham casas de passagem, albergues na cidade de Porto Alegre,
no auxílio especial de pessoas, de parentes, de enfermos que estavam aí hospitalizados nos hospitais de Porto Alegre. Então, como a gente sabe, a estrutura de saúde, especialmente no interior do Rio Grande do Sul, ela não, muitas vezes, eu sou de Vacaria, que ainda tem uma boa rede hospitalar, devo dizer, mas assim, cidades menores não têm uma estrutura suficiente e acontece muito a ambulancioterapia, né? Pegam a ambulância da prefeitura, traz a Porto Alegre, interna via SUS, o cidadão, e deputados identificaram esse grande volume de cidadãos que estavam vindo com seus parentes, vislumbraram neles eleitores, e, portanto, estabeleceram o argumento, claro, dos deputados à época não era esse, né? Era de que era uma questão humanitária, e também acho que há essas pessoas, invariavelmente, especialmente os parentes, ficavam muito gratos por terem uma casa, geralmente próxima da Santa Casa, do Hospital de Clínicas, né? Locais centrais de Porto Alegre, para que pudessem tomar um banho, fazer uma refeição com dignidade, dormir em um beliche, descansar daquele apoio que estavam dando muitas vezes a um pai, a uma mãe, a um irmão, né, um esposo, uma esposa. Então, isso, em determinado momento, isso se ampliou, e eu devo dizer que presenciava o estabelecimento dessa estrutura quando eu estava na Assembleia Legislativa, no final dos anos 90, e daí vim para o tribunal e vi o processamento e julgamento desses feitos, dos albergueiros, que havia, no final desses julgamentos, exatamente isso, né? Como eu presenciei os dois lados, né? O lado humanitário ou alegadamente humanitário, a gente nunca vai saber quais são as reais intenções das pessoas, né? Elas só podem falar para a gente o que elas querem, elas não podem muito além disso. Mas eu também presenciei gratidão de muitas dessas pessoas versus a utilização dessas estruturas que, afinal de contas, eram pagas com dinheiro público, porque eram pagas com verbas de gabinete parlamentar, então acabava gerando uma enorme gratidão nessas famílias. Então, um internado em hospital muitas vezes gerava 10, 12, 15, 20, 30 votos, né, pela gratidão àquele deputado que hospedou, que deu comida, que deu um banho, que deu dignidade àqueles dias difíceis que já são fragilizantes, né? As pessoas estão extremamente fragilizadas num momento desse. Então, esse dilema que o tribunal se deparou entre uma política que não é inerente aos parlamentares, o parlamentar tem que legislar, né, e não ter casa de apoio, mas esse verdadeiro dilema, essa encruzilhada entre a gratidão e a ajuda efetiva que era prestada a pessoas versus o proveito eleitoral que era tirado. Os deputados que faziam isso, com certeza lá na região em que eles eram eleitos e reeleitos, já saíam numa inevitável vantagem em relação aos concorrentes, né? Utilizando estrutura pública, né? Verbas de gabinete parlamentar para tanto. Foi um dos julgados mais marcantes que eu acompanhei, com certeza, eu não esqueço disso, e o encantamento que na época eu tinha de ver que a justiça eleitoral tem que se deparar com esses dilemas, né, de benfeitorias, de benefícios à população versus proveito eleitoral. O que o senhor enxerga, vislumbra como desafios, seja para esse ano, seja para os próximos anos, da justiça eleitoral? Além daquilo que a gente já conversou, pode se especificar mais a fundo, quais são os desafios que o senhor enxerga? Assim, olha, o desafio me parece que é nesse caminho, até mesmo para os próximos anos. Eu não sou daqueles, Carlos, que acha que as instituições, que não se possa falar mal do Poder Judiciário, ou desta ou daquela instituição. Ao contrário, eu acho que as instituições, elas crescem na crítica e elas têm mais que tomar as pedradas que precisarem mesmo. Eu acho que o couro tem que ser espesso, tem que ser duro para isso, né? Eu acho que a Justiça Eleitoral tem sofrido críticas duras, ácidas. Algumas fazem parte do jogo, outras nem tanto. Mas, de todo modo, eu acho que o Judiciário vem
e deve vir cada vez mais, mas especificamente a Justiça Eleitoral, num processo de abertura, né, de diálogo, estabelecimento de uma dialética efetiva com a sociedade, né, de realmente se colocar como a ouvir com atenção os clamores dos segmentos da sociedade. Falo daquelas reclamações e críticas pertinentes, estruturadas, de outros órgãos, né? Nós temos aí uma série de instituições e organizações que ajudam a democracia brasileira. Eu acho que esse é o maior desafio da justiça eleitoral, especificamente do judiciário como um todo, Carlos. A gente não pode negar que é um poder encastelado por uma série de questões, né? Não é simbólico, mas é significante que com frequência a gente trate os tribunais como as cortes, né? A gente trata como corte, então eu acho que essa desconstrução ainda precisa ser feita. Acho que a justiça eleitoral comparada, não gosto também de comparar com outras justiças, né? Porque seria, assim, com certeza, eu trataria com bairrismo a questão, mas eu acho que ela tem tentado dialogar, em algumas presidências com maior felicidade, em outras nem tanto, mas o maior desafio é o diálogo com a sociedade, ouvir, sentar para ouvir, entender que muitas críticas são pertinentes e tentar se aprimorar, como toda e qualquer instituição tem que se preocupar em fazê-lo, né? E talvez um dia ela fique tão boa. Quem dizia isso era um colega já aposentado, foi diretor-geral do tribunal, o Antônio Augusto Portinho da Cunha, parafraseava um conto do Jorge Luiz Borges, que dizia que uma vez talvez a gente se torne tão perfeito que nós sejamos dispensáveis, né? A justiça eleitoral talvez um dia seja tão boa que nem seja necessária para fazer as eleições, a cidadania faça por si mesma. Eu acho que esse é o grande desafio, é ouvir a sociedade. Ter mais acesso, né? Ser mais acessível, e talvez, e aí eu concordo nesse sentido, essas críticas, e até quando exageram e partem para uma pessoalização, que algumas coisas de fato fazem parte do jogo, outras estão destoando disso tudo, mas a falta de acessibilidade, de explicar, de tornar mais fácil a compreensão. E aí eu faço uma crítica a muitos nós do direito, alguns do direito, certamente, que se revestem de floreios, de expressões magníficas, de expressões que, por mais que elas façam sentido, não contribuem para quê? A população, a sociedade de modo geral, consiga entender de fácil acesso aquilo, consiga enxergar, realmente estou entendendo. Né? Perfeito. Essa situação que aconteceu, por exemplo, olha a evolução com a biometria. As pessoas não queriam a biometria, mas a biometria serviu também para limitarmos, não, mas para identificarmos onde havia um inchaço eleitoral, certamente. Nos municípios. Outro ponto até que eu ia perguntar... Desculpa interromper rapidamente, havia municípios com mais eleitores do que habitantes. Tivemos um problema aqui, de fato, os municípios aqui da região, em que havia, o carregamento de eleitores, domicílios com 19 eleitores, sendo que era uma casa muito apertada, uma casa realmente bem, minúscula, e muitas pessoas ali, eleitores, né? Eleitores mortos, né? Enfim, a biometria serviu para isso e continua servindo. E aí, outro ponto que ele perguntar, só para a gente, uma dúvida, eu vi também que o horário da votação será unificado em todo o país, de fato, seguindo Brasília. Né? Exato, essa é a chamada, sempre foi o chamado problema Acre. Né? Nós temos um país, nada contra o Acre, ainda hei de conhecê-lo, mas nós temos um país de dimensões continentais, permeado por 3 fusos horários, muitas vezes problematizado pelo horário de verão, que ultimamente não tem tido por escolha do presidente, enfim,
Mas sempre houve esse grande problema de que a votação terminava em determinado fuso horário e permanecia aberta em outro fuso horário. E o vetor, a prioridade do TSE sempre foi cuidar da não divulgação de resultados de um dos fusos horários, em São Paulo, por exemplo, enquanto no Acre está correndo a eleição. Por quê? Porque, obviamente, se a gente começa a divulgar resultado, esse resultado parcial que seja pode influenciar a escolha dos eleitores que estão ainda com a eleição aberta. Então, a solução, olha, posso dizer que por décadas foi discutida com agrados e desagrados de parte a parte, mas dessa vez, finalmente, a gente vai ter todo mundo abrindo e fechando votação no mesmo momento, e não no mesmo horário, né? Nós tínhamos sempre o mesmo horário, mas momentos diferentes, e agora eu acho que vai ser uma grande solução, porque a partir de 17/1 a apuração vai ser mais transparente, translúcida, né? Desde o primeiro voto. A gente sabe de diversas teses aí das eleições de 2014, de que, né, enfim, Aécio Neves versus Dilma, que quando abriu já era 7 da noite, praticamente já terminando a apuração, porque nós tivemos que esperar o Acre terminar de votar, e há uma série de teorias conspiratórias, posso dizer aqui em público, porque no domingo da eleição, obviamente, eu estou dentro do tribunal, lá a gente tem acesso a esses dados, e nada de estranho aconteceu na apuração. O desempenho dos candidatos foi linear, em determinado momento, realmente, o Aécio estava na frente, abriu um estado da federação, que eu vou dizer qual, inclusive a Bahia. Quando abriu a apuração dos votos baianos, a candidata Dilma começou a alcançar o Aécio. Tanto é que ela ganhou por 1,9 milhão de votos de diferença, e só na Bahia ela tirou quase 1 milhão. Imagina. Né? É uma eleição que dá para... Se tu tá acompanhando, fica bem mais claro. Ela ainda ganhou também no estado do Aécio, né? Os dois são mineiros, mas a Dilma tem, claro, a presidente Dilma tem a trajetória, boa parte da trajetória política no Rio Grande do Sul, mas ela ganhou em Minas Gerais por 600 mil votos, se não me engano, e na Bahia por 1, alguma coisa, e ela acabou vencendo por 2 milhões de votos de diferença. Então, como vai acontecer em 2022, graças a essa decisão, a gente vai ter condições de, desde as 5 e pouquinho, estar acompanhando quadro a quadro a evolução da votação, né, da apuração e o desempenho dos candidatos. Isso é uma bela solução. Ah, sim. E principalmente em razão dessa polarização que a gente está vivenciando, né? Porque não vai ter essa história, porque lá influenciou, seja lá o que for. Isso vai ser muito bom. O senhor, nesse meio tempo de tribunal, alguma vez se deparou com uma ação questionando o resultado da eleição? Sim. Isso é muito comum? Nós temos com bastante frequência o chamado terceiro turno, né? O terceiro turno é quando, exatamente, o candidato, via de regra derrotado, questiona determinado resultado nesse ou naquele bairro, que ele tinha a crença pessoal de que ele ia fazer X votos e não se confirmou. Como não se confirmou, ele acha que a culpa é, né, da urna eletrônica, ou da urna, ou da apuração, o que quer que seja. São pedidos de auditoria, todos vão ao TSE, inclusive, diversos desses casos, e não há, até hoje, alguém que tenha conseguido comprovar que as promessas que os eleitores fizeram a ele naquele bairro foram cumpridas, né? Tem boa parte desse ingrediente. Também tem, Carlos, que desde 88 todo tipo de candidato venceu a eleição no Brasil, né? Nós temos aí todo tipo de ideologia vencendo, perdendo. Então, eu acho também isso um dado importante para a gente lembrar, e que a banca paga e recebe. O desafio é esse, eu acho que é a justiça eleitoral ganhar credibilidade nesse ponto, assim, de que... E uma outra coisa importante para falar, até, eu tô com pouquíssima bateria, Carlos, mas assim, deixar claro que
há uma série de camadas de auditoria interna, milhares de servidores da Justiça Eleitoral, técnicos de urna, todas essas pessoas têm suas convicções, né, político-ideológicas, eu, como servidor, sou, obviamente, proibido, por exemplo, de me filiar a partido político, mas ninguém nasceu na casca, quer dizer, ninguém foi de incubadora, então, assim, todo mundo, e obviamente, posições antagônicas. Então, assim, essa coisa de uma grande coesão, né, uma arquitetura que forneça dentro da Justiça Eleitoral a sala secreta, isso é impossível porque é muita gente tendo acesso a esses dados, as criptografias, as chaves de segurança, quer dizer, está todo mundo controlando isso também, e ninguém quer que uma instituição seja fraudulenta, quer dizer, imagina. Esta instituição que eu estou há 20 anos, que eu faço minha carreira, quer dizer, eu ganho meu salário lá, não tenho o menor interesse nisso, quer dizer, o que se ganharia com isso? Né? Então, é isso que fique bem claro, que tem seres humanos ali atrás, né? E se tem as falhas típicas de seres humanos, também tem as virtudes típicas de seres humanos. Eu acho que esse era o mais importante. Isso é o mais importante. Uma crença maior, né? Acreditar mais, porque senão, se a gente não acreditar, olha, vai ser difícil conviver. Não, tem que acreditar nas coisas. Por mais que a gente conviva com muitos descréditos, o crédito ele ainda é válido. Certamente. Professor, suas considerações finais. Carlos, muito obrigado. Um bate-papo maravilhoso. Desculpa qualquer coisa, sei que às vezes eu me torno um pouco prolixo, começo a contar histórias, aí é o tempo da trajetória, mais do que qualquer outra coisa, é muita coisa acontecida. Agradecer de coração a oportunidade, agradecer a audiência, colocar a Justiça Eleitoral à disposição, critiquem, mas também deem um crédito, busquem a informação, entrem no site. A Justiça Eleitoral está à disposição. Votem, defendam o candidato, o partido da escolha de vocês, da preferência de todos nós, com a elegância, com preocupação de discutir ideias e não pessoas. Eu acho que é o mais importante numa democracia. E agradecer mesmo o convite, Carlos. E isso é de suma importância, até como o professor referiu. E até, professor, a sua arroba aí do Instagram, para que o pessoal possa lhe seguir. Claro, é Borges Abreu 01, em números, o 01. São os meus sobrenomes, Borges Abreu juntos. Borges Abreu 01. Está aí, perfeitamente. Então, lá no Instagram, sigam o professor, que está aí já disponibilizado, Borges Abreu 01, lá no Instagram. O professor, com certeza, participa de seminários, palestras, congressos como esse do IGAD, né? Até vou procurar aqui o link, o doutor Lucas tinha encaminhado antes, o senhor pode falar também do congresso, que é o congresso do IGAD, né? Vai ocorrer em São Francisco, isso? São Chico, São Francisco de Paula, a partir de amanhã, abertura às 15 horas, amanhã e sexta-feira, mais de 60 palestrantes dos principais nomes do direito eleitoral brasileiro, com certeza todos presentes. São Chico gentilmente nos acolhendo o IGAD, do qual eu orgulhosamente componho o Conselho Consultivo, e vai ser uma oportunidade muito boa para todos os interessados, os envolvidos em eleições, discutirem, debaterem os assuntos aí das eleições 22. Quarto Congresso de Direito Eleitoral, Eleições e Integridade. Né? Presencial e online, pessoal. Exato. Então, aí, estejam convidados ao quarto Congresso de Direito Eleitoral do IGAD. Professor, eu quase não tenho, mas terei palavras para lhe agradecer pela sua atenção, humildade em participar aqui conosco, de esclarecer dúvidas, de trazer toda essa trajetória da Justiça Eleitoral, que é muito importante. Isso, nesse breve, né? Quase 2 horas a gente conversando, mas são muitas peculiaridades e certamente eu estendo o convite para uma próxima oportunidade
que a gente possa conversar novamente, daqui a pouco, até depois das eleições, né? Vendo aí quais foram o que aconteceu, como é que a Justiça Eleitoral conseguiu se sair a partir dessas eleições. Então, agradeço gentilmente pela sua atenção, continue com esse trabalho fantástico que o senhor tem, falando sobre essa área de extrema relevância para o direito, que é o direito eleitoral. E a todos e todas que nos assistiram, não se esqueçam que essa live estará disponível depois lá no YouTube, no canal Descomplica Direito. Nos sigam também no @DescomplicaDireito01 no Instagram e, se quiser apenas nos escutar, então, lá no Spotify e em outras plataformas de áudio e música, no Descomplica Direito, podcast. Professor, e a todos e todas, um forte abraço. Até mais. Obrigado, boa noite. Um abraço, Carlos.